Maravilha, meus irmãos, a paz de Cristo para todos e todas. Nós estamos na última aula do quarto trimestre de 2019 e eu quero agradecer a Deus por todos que nos acompanharam ao longo deste ano, por todos que começaram a nos acompanhar ao longo do ano, enfim, chegamos juntos ao final de mais um trimestre e de mais um ciclo, de mais um ano na nossa vida e eu sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos, de todas as irmãs e quero aqui aproveitar para desejar que 2020 seja um ano extraordinário, um ano em que nos dediquemos ainda mais a esse ministério que o Senhor tem nos confiado, o ministério da palavra. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, o seu ministério. Feliz 2020, sempre, claro, na presença do Senhor. Está chegando agora, inscreva-se no canal, tem novidades vindo por aí, tá certo? Comente os vídeos, dê like, ative o sininho de notificações para receber em primeira mão o nosso material. Você sempre acompanha aqui tanto as aulas quanto vídeos de ministrações. O ano 2020 estamos à disposição para atender sua igreja, seu evento. O meu contato está aí na tela e também na descrição dos vídeos. Será um prazer estar com os irmãos. Lição 13, classe de juvenis, uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Com tudo o que vimos ao longo desse trimestre, devemos tomar cuidado para não fazer do estudo da escatologia um filme de terror para o crente. A escatologia trata de uma grande mensagem de esperança. Os eventos das últimas coisas demonstram que os planos de Deus serão cumpridos cabalmente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos esperança. O fim de todas as coisas, a conclusão de todas as coisas e tudo aquilo que vai acontecer, a destruição que vai acontecer, tudo isso, todos estes sinais e todos estes acontecimentos para o cristão são motivo de esperança, porque nós temos esperança, uma bendita esperança, uma viva esperança. Nós temos esperança. Então, o assunto da escatologia não deve nos assustar, mas nos preparar, nos motivar, nos incentivar para aguardarmos com expectativa a conclusão de todas estas coisas. Tópico 1, a igreja e a história. Diante de tantas portas que se fecham, quando uma porta se abre, podemos perceber a manifestação da graça divina. A escatologia bíblica é uma porta aberta por Deus. Ela representa uma saída deste mundo tão repleto de maldade e injustiça por causa do pecado e uma entrada para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio livro do Apocalipse nos estimula a fazer do dia do Senhor o dia da sua vitória, ok? Então, o dia do Senhor, tanto o arrebatamento quanto todas estas conclusões que vão acontecer, para nós é um dia de alegria, é um dia de vitória para a igreja de Cristo, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que servem ao Senhor. Enquanto João celebrava o dia do Senhor na ilha de Patmos, aparece a figura central do Cordeiro imolado, diante de quem todo o universo se prostra para render-lhe adoração e tributo. E aí ele vai revelar a João o que vai acontecer depois dessas coisas. A igreja coube a importante responsabilidade
de anunciar os propósitos do Senhor ao longo da história da humanidade depois de Cristo. Então veja, qual é o papel da igreja? Anunciar o evangelho de salvação e proclamar a verdadeira esperança que o evangelho nos dá para vivermos eternamente com Cristo. Essa é a missão da igreja, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E aí tem pessoas que vão dizer assim, melhor do que falar é praticar, porque nossas ações falam mais que nossas palavras. Não! Jesus disse, ide e pregai. O ide e pregai, pregar ali é falar, é verbalizar. Ou seja, as duas coisas caminham juntas. Uma completa a outra. Exemplo e discurso, ok? As duas coisas, pregação e vida, caminham juntos. Quem prega, vive. Quem vive, prega. Porque nós somos chamados para ser luz, para ser sal, ou seja, para termos influência na terra. De que forma temos influência? Vivendo, sendo exemplo, mas também verbalizando, falando, pregando, anunciando que aqueles que se arrependerem, há uma mensagem de esperança, há uma mensagem de consolo, há uma mensagem de salvação. Então é muito importante isso, que a igreja pregue, e isso tem todo um impacto dentro da história. Aonde o evangelho é pregado, há um impacto na história daquela cidade, daquele país, daquela sociedade. A igreja percorre a história, a igreja caminha dentro da história, a igreja está alinhada à história, e aqueles que têm sua vida transformada por Jesus, eles mudam a história do ambiente em que estão inseridos. Muito bem, tópico 2, a grande cidade caiu. Na atual dispensação, em grau maior ou menor, todas as nações já beberam do vinho da prostituição de Babilônia. Essa civilização contrária aos propósitos de Deus corrompe toda a terra, presta bem atenção. Então, esta civilização contrária aos propósitos de Deus é uma cidade, é um império. Se é uma cidade, qual cidade é? Não, é um sistema, ok? Então, esta civilização, este sistema contrário aos propósitos de Deus, corrompe toda a terra e seduz homens e mulheres para seguirem a besta e abandonarem o Cordeiro de Deus. Então, cachorro latindo aqui, espero que não esteja saindo aqui no microfone. Se sair, eu peço perdão aos irmãos, mas hoje é sexta-feira, eu tenho que gravar. Veja, e nós estamos aqui na última lição, já passamos por tudo, ok? Já passamos por grande tribulação, juízo final, tal. Mas lembra que o espírito do anticristo já opera, então isso aqui já está acontecendo nos dias de hoje, tá certo? Então, olha, mas a sentença de Deus sobre a cidade é definitiva e retribui a Babilônia o dobro do mal que ela cometeu. Então veja, por mais que as pessoas hoje, o sistema esteja dominado, controlado pelo maligno, tudo isso está sendo anotado, tudo isso está sendo alinhado e no momento certo, tudo isso sofrerá o juízo de Deus. Tudo isso sofrerá a pena, a condenação. Por quê? Porque é uma maneira que destrói tudo aquilo que glorifica a Deus. É um sistema contrário à palavra de Deus e ao próprio Deus. Esse sistema que destrói famílias, destrói a fé de muita gente, destrói a vida de muita gente, destrói o psicológico de muita gente, destrói muitos cristãos. Este sistema será quebrado, será destruído, será desfeito pelo poder de Deus. Esse sistema verdadeiramente opressivo
opressor será destruído. Nós temos esta esperança, nós podemos nos alegrar, porque um dia este sistema que faz sofrer, que oprime, que escraviza, será destruído, será quebrado pelo poder de Deus. Nós temos esta esperança. Proclamar esperança, tópico 3. Ao lermos a respeito dos eventos escatológicos e principalmente do Apocalipse, somos convidados a não somente assistir aos desdobramentos históricos da sua narrativa, mas antes adorar e amar ainda mais o Senhor. Ou seja, quando nós olhamos para tudo isso aqui que vai acontecer, isso deve despertar em nós ainda mais amor a Deus, um desejo por se aproximar ainda mais de Deus. O Senhor colocou nas mãos da igreja uma proposta para a humanidade, que consiste em proclamar a vitória do Cordeiro, que é celebrada e anunciada no dia do Senhor. Essa é a missão da igreja. Você sabe que pregar o Evangelho é pregar sobre Cristo, é pregar sobre a cruz, é dizer ao pecador que ele está debaixo de condenação, mas em Cristo há salvação, é pregar esperança, é levar esperança para as pessoas. A experiência desse glorioso dia leva a igreja a testificar ao mundo que o Senhor entrou na história e modificou o calendário humano, pois o ser humano não rege a história, mas é Deus quem detém toda a prerrogativa da história. Então, por mais que acreditem ou não, que queiram ou não, a história da humanidade está dividida entre antes e depois de Cristo. Jesus mudou a história para mudar a nossa história. Jesus se inseriu dentro da história do homem para mudar a história do homem. A história do homem estava caminhando a passos largos para o inferno. A história do homem estava caminhando a passos largos para a condenação, mas Jesus veio para nos trazer redenção, regeneração, justificação, portanto, salvação. E isso deve ser proclamado pela igreja. Isso deve ser anunciado pela igreja, porque é motivo de alegria. Esta é a nossa esperança. O Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. A história está dividida entre antes e depois de Cristo. Temos esperança, temos uma saída, temos uma solução. Essa solução é Cristo, motivo de alegria, motivo de prazer. É a nossa esperança, e a igreja tem que proclamar esta esperança. A igreja precisa pregar esta esperança. Quantas pessoas perdidas, quantas pessoas escravizadas, quantas pessoas acorrentadas pelo inimigo, quantas pessoas que já se entregaram a uma vida de condenação, de depravação, quantas pessoas que não veem uma saída. Quem é que pode apontar a saída? Quem é que pode apontar o caminho e deve fazer? A igreja. A igreja deve apontar o caminho para que o homem tenha um encontro com Deus e tenha a sua vida, a sua história mudada. Tópico 4, a grande expectativa cristã, novos céus e nova terra. Irmãos, na última lição que nós falamos sobre isso, teve algumas perguntas. Uma delas é se no novos céus e nova terra, o que será feito com esta terra, como nós vimos na própria lição, está ali em 1 Pedro capítulo 3, que pelo contexto, pelo texto, nossa interpretação é que serão novos céus e nova terra. Este mundo criado, a Bíblia diz assim, o mundo que agora existe está sendo reservado para o fogo, para a destruição, tá certo? Então nós entendemos. Há uma linha teológica que diz, não, isso aqui vai ser apenas reformado. Mas nós entendemos, interpretamos, quando eu digo nós, os pentecostais, os assembleanos, tá certo? Nós entendemos que tudo isso aqui será transformado, ser novos céus e nova terra, renovo, 0 quilômetro. Uma outra pergunta é se no novos céus e na nova terra nós teremos acesso ao jardim do Éden, né? Nós vamos descobrir onde é o jardim do Éden. Bom, a base bíblica para isso, há algum texto na Bíblia que diga, olha, quando Deus renovar os céus e a terra,
vocês vão ser levados para o Jardim do Éden, olha, aqui era o Éden. Não tem nenhum texto na Bíblia. Porém, o que era o Jardim do Éden? Um lugar criado, perfeito, paz, harmonia e um contato pessoal entre Deus e o homem, sem qualquer divisão, sem qualquer separação, tá certo? Então nós podemos dizer que novos céus e nova terra é o mesmo ambiente. Jardim do Éden era um lugar onde Deus se apresentava ao homem e o homem se apresentava a Deus. O que serão novos céus e nova terra? E para quem está novos céus e nova terra, você acha que a gente vai pensar no Jardim do Éden? Então, cada coisa eu acho que no seu devido lugar. Há pessoas que pensam assim, mas como eu perguntei, tem base bíblica? Não tem. Novos céus e nova terra, um ambiente onde a presença de Deus estará, onde não haverá pecado, não haverá iniquidade, não haverá presença do diabo. Então vai ser um ambiente muito abençoado. Essa é a nossa grande expectativa, o anelo mais profundo do povo de Deus, o clamor dos fragilizados e de quem sofre injustiça. É a esperança que nos sustenta, apesar de todas as circunstâncias contrárias. No mundo teremos aflições e sofrimentos, mas a expectativa de novos céus, de nova terra, enche a nossa vida de uma gloriosa esperança. Estamos convictos de que algo totalmente novo irromperá no final da história e que levará ao surgimento de uma nova realidade pela intervenção divina. O Senhor trará não mais um projeto da humanidade, marcada pelo orgulho de construir um mundo sem ele, mas a nova Jerusalém, ou seja, um projeto elaborado e levado a cabo pelas mãos do próprio Deus, não é? Então, será completamente novo, será completamente algo que nós só podemos esperar. Não tem como nós nem imaginarmos. Diante de tudo que aprendemos ao longo desse trimestre, precisamos lembrar que somos peregrinos neste mundo. Ou seja, estamos aqui, mas não somos daqui. Por vezes a viagem parece cansativa, sentimos o abatimento no calor do dia, desanimamos na caminhada, mas não perca de vista que chegará o momento de voltar os olhos para onde estamos caminhando, a nova Jerusalém. Bom, há muitas dúvidas, obviamente, sobre a escatologia, nem tudo numa aula como essa, tá certo? Esses aqui são assuntos para passarmos aí horas e horas conversando, mas ele conclui aqui de uma maneira muito magistral. O apóstolo Paulo nos lembra que agora conhecemos em parte. Lembra que eu venho dizendo ao longo do trimestre? A Bíblia não diz tudo, diz o essencial. Quer saber sobre tudo, tem curiosidade para descobrir cada detalhe, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, tá certo? Então, a Bíblia diz que agora conhecemos em parte. Mas haverá um dia em que conheceremos plenamente o nosso Senhor e seu plano. Como é que nós seremos? A Bíblia diz que nós o veremos e seremos semelhantes, iguais a Ele. Por isso, o futuro está nas mãos do Senhor Jesus, o Alfa e o Ômega. Portanto, aprendamos a orar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Tenhamos a esperança. Paulo diz, a palavra do Senhor diz, se esperarmos em Deus só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz em 1 João 13:3, e todo que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É tempo de santificar, é tempo de se purificar, porque Jesus está voltando. E esta deve ser a oração da igreja, como uma noiva deseja que chegue logo a hora de seu casamento. A igreja precisa orar e viver essa expectativa, porque quando vivemos a expectativa da volta de Cristo, nós nos alinhamos com a sua palavra, nós nos alinhamos com a sua vontade para estarmos preparados. E então nós vivemos sobre esta expectativa. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço,
fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe. Grande abraço.